Retomando então a nossa segunda parte da nossa aula 9, a gente vai falar sobre os estilos de escrita acadêmica. Nós tivemos primeiro os tipos de escrita acadêmica, né? Que são os assignments, os essays, dissertations e research papers. Agora nós vamos falar sobre os estilos, ou seja, como cada forma de escrita pode ser desenvolvida em um texto, né? Cada texto acadêmico pode ser feito de uma forma. São as abordagens de escrita, ok? A primeira delas é a escrita descritiva, descriptive writing, tá? Olha os principais pontos, né? Eu trouxe em inglês. Long description, based on facts, chronological and active sentences. Então, a escrita descritiva é um estilo mais simples e básico, usado para narrar ou descrever fatos. Como o nome sugere, é empregado para descrever o assunto a fim de formar uma imagem na mente do leitor. Então, por isso que ela é uma descrição longa, ela é uma descrição detalhada. É um estilo mais simples de escrita acadêmica, porque quando eu vou fazer uma escrita descritiva, eu não vou analisar muito, né, de uma forma crítica, eu vou apenas descrever. Eu uso geralmente para descrever um fenômeno, né, para descrever um conceito, então eu uso a escrita descritiva. Ela é baseada em fatos e eu geralmente vou seguir uma ordem cronológica, né? Eu vou narrar uma história não porque não é acadêmico, mas eu vou narrar uma situação e eu vou seguir a ordem cronológica em que aqueles fatos se desenvolveram. E sentenças usadas na voz ativa, né? A chuva caiu, né? E não caiu, enfim, a água foi derramada, né? Do céu. Eu vou usar frases na voz ativa, ok? Essa é a principal característica da escrita descritiva. Ela é uma forma mais simples de abordagem acadêmica, porém muito utilizada. Ela não, por isso ela tem que ser menosprezada, tá? Porque ela é muito utilizada. O próximo ponto é a escrita analítica. Justamente, o estilo analítico é aquele empregado nas universidades, nas pós-graduações, porque ela não só descreve, como na escrita descritiva, como ela também analisa o assunto abordado, né? Eu posso dizer que assim, vou dar um exemplo mais didático. A escrita descritiva, eu pego um objeto e falo, esse objeto é redondo, ele tem uma cor assim, a luz está batendo nele dessa forma. Tá. A escrita analítica, eu vou falar assim, olha, eu tenho esse objeto, ele é assim, vou falar as características, se eu virar ele faz isso, se eu virar ele faz aquilo, se eu jogar ele fora não acontece isso. Isso é a escrita analítica, eu vou analisar aquele objeto, né, aquele assunto. Então, eu uso análise de dados, comparação, contraste, eu relaciono aquele assunto, aquele tema com outros e eu faço um verdadeiro exame daquele assunto. Então, a escrita analítica ela deve ser categorizada e basear-se mais em dados e números do que em teorias, tá? A escrita analítica eu vou analisar, então eu também não vou teorizar, eu não vou ficar tratando de coisas muito abstratas. Eu vou me focar mais em dados e números que envolvam aquele assunto, mas ela analisa o assunto e não só descreve, como é feito na escrita descritiva. O trabalho analítico ele deve conter, então, gráficos, tabelas, fluxogramas, elementos visuais, elementos que colaboram para essa análise. O máximo de padrões analíticos possíveis. Eu vou trazer a análise daquele assunto de diversas formas, de vários padrões. E ele vai ser composto por uma introdução e o corpo de texto vai ser dividido em tópicos estruturados. Porque quando eu estou fazendo uma análise, geralmente eu analiso cada ponto daquele assunto. Então, eu faço em tópicos estruturados, ok? E o nosso próximo tipo de estilo de escrita é o estilo persuasivo. Ele já é mais empregado em essays, né? Que são as dissertações, aquelas curtas. Por quê? Porque ali eu vou usar a escrita analítica, vou usar a escrita descritiva também, posso. Porém, eu vou tentar transmitir o meu ponto de vista, ou seja, a minha opinião. Então, quando eu estou falando em opinião, em transmitir minha opinião, geralmente quem dá opinião quer convencer o outro, né? Então, eu tenho que ser persuasivo. Tá? Os artigos de pesquisa geralmente costumam empregar esse estilo na discussão e conclusão. Então, quando eu faço um artigo científico, geralmente ele tem essa forma, né, de essay. Ele é uma essay um pouquinho mais longa, mas ele não deixa de ser uma essay. E eu vou trazer o meu ponto de vista. Eu vou trazer um desenvolvimento, vou analisar o tema, vou descrevê-lo. É aquela história, a minha conclusão, a minha opinião, ela não pode destoar da realidade.
né? Senão ela é uma opinião inválida ou uma conclusão falsa. Porém, eu vou naquele texto buscar transmitir o meu ponto de vista. Então, eu tenho que ser persuasivo, eu tenho que convencer o leitor que está lendo de que aquilo que eu estou falando é válido, né? É interessante. Então, eu tenho que ler diferentes trabalhos, eu tenho que coletar evidências fortes, né? Collect strong evidences, listing of interpretation, eu vou fazer uma lista de interpretações e vou trazer um argumento, tá? Quais são as características do estilo persuasivo? Eu vou ter, então, uma interpretação de achados, eu vou fazer a pesquisa, eu vou ter os meus achados de pesquisa. Com aqueles achados, eu vou fazer uma interpretação e assim eu vou chegar na minha conclusão, né? Na minha opinião. Os argumentos, portanto, eles são embasados em evidências, né? Porque eles se baseiam nos achados de pesquisa e também sustentam o ponto de vista do autor, para que eu chegue em conclusões válidas. Essa é a característica do estilo persuasivo. E o último estilo de escrita é o estilo crítico. Qual que é o estilo crítico? O estilo crítico é aquele utilizado mais em pós-graduações, especialmente doutorado, tá? O estilo crítico, ele é uma análise de um trabalho de outra pessoa, né? Ele é uma revisão de um outro trabalho, para que a partir daí o autor possa criar o seu próprio argumento e daí ou reforçar aquela tese ou criar uma tese nova rejeitando aquela antiga, né? Por isso que eu falei que ele é mais em nível de doutorado, porque essa ideia de construir uma tese, né, seja reforçando uma tese já anteriormente existente ou refutando uma anterior, é um trabalho feito mais em nível de doutorado, mas também, de certa forma, é feito nas graduações lato sensu e no mestrado, né, stricto sensu. A escrita crítica, ela aborda criticism, né, que é crítica, da tradução para crítica. Refusal, ela pode refusar, né, refutar, né, rejeitar uma tese. Ela vai evaluate others' work, ela vai avaliar o trabalho de outra pessoa e ela vai criar um debate, né? Ela é o topo do trabalho acadêmico, né? A academia surgiu e existe para isso, né? Para que a gente crie, pesquise, elabore e daí a gente crie debates e desenvolva teses. Então, a escrita crítica é o texto acadêmico, digamos assim, por excelência, né? Então, com isso, a gente tem esses 4 tipos de estilo de escrita acadêmica, ok? Então, encerrado esses 4 estilos de escrita acadêmica, vamos passar para o último ponto da nossa aula, que é muito importante, que eu quero tratar com vocês sobre o abstract. Porque, teacher, muito dificilmente eu vou escrever uma tese em inglês ou vou escrever uma dissertation em inglês, sequer vou escrever um essay, né? Quando muito um assignment, porque eu faço meus estudos aqui no Brasil mesmo, se eu for sair daqui eu vou para Portugal, principalmente quem é da área jurídica, né? Tende a ir muito para Portugal, porque é um dos locais onde a gente mais aproveita o conhecimento no Brasil. Então, eu vou sair daqui só para país que fala outro idioma, não vou precisar nada disso aí que você me falou essa aula inteira. Ok, mas isso daqui eu tenho certeza que se você não precisou, em breve você precisará, que é redigir um abstract. O que são os abstracts? São aqueles resumos, geralmente em inglês, pode ser em espanhol? Pode ser em francês? Pode, mas geralmente a exigência é que ele seja em inglês, porque o inglês é a língua universal atualmente, né? Então, ele é aquele resumo de um trabalho científico que é utilizado para publicação em algum periódico da área ou para participação em algum evento, né? Na prática, todo texto acadêmico, toda produção acadêmica mais complexa, né, monografias, TCCs, artigos científicos, dissertações, teses de doutorado, a gente tem como requisito obrigatório que tenha um abstract, né? Então, como que eu formo um abstract? Eu vou lá, jogo no Google Translator? Não, por favor, não me façam isso, tá? Não façam isso, porque se você partir do pressuposto que quem está corrigindo seu trabalho é um professor brasileiro, é um professor japonês, é um professor de qualquer lugar, se bem que no Japão, possivelmente, se for um professor japonês que está no Brasil, ele também fala inglês, mas se você partir do pressuposto que quem vai ler seu trabalho nem vai prestar atenção no abstract, isso daí dá muito problema,
tá? Principalmente se você estiver produzindo um trabalho que você pretende publicar de verdade, porque aí as editoras levam muito a sério essa questão, né, do abstract e eles corrigem mesmo. Então, por favor, não me julguem no Google Translator. Ai, teacher, por quê? Porque uma coisa é você jogar uma palavra isolada no Google Translator para tentar entender aquele significado. Outra coisa são aquilo que a gente já falou nas aulas passadas das expressões idiomáticas, né? Então, uma frase, se eu traduzir ela ao pé da letra, e é o que o Google Translator faz, ele traduz ao pé da letra, ela pode perder totalmente o sentido, mudar totalmente o contexto e o objetivo daquilo que eu estou escrevendo se perder por completo. Então, é muito importante a elaboração do abstract de forma correta, tá? Então, como que como que é a estrutura de um abstract? Ele é curtinho? Ele vai ter um parágrafo, 2, se passar para 3, ele já está muito grande, né? Mas ainda é assim. Então, ele vai ter uma introdução, ele vai trazer os objetivos do trabalho, ele vai mencionar qual a metodologia utilizada, quais os principais resultados obtidos e quais as conclusões ou considerações que o autor chegou. E depois ele vai vir com as palavras-chave ou keywords, né, que vão ser 3 ou 4 aí. Lembrando que assim, cada um desses pontos eu não vou fazer numa dissertação, numa essay, né? Eu geralmente para cada um desses tópicos eu vou ter pelo menos um parágrafo. No abstract vai ser uma frase, né? No máximo, sendo muito assim longo, 2 frases, mas o ideal é que seja uma frase para cada um desses pontos. Então, a introdução ela vai contextualizar o estudo, situando o leitor em relação à temática da pesquisa. Então, em algumas áreas, esse item é dispensável, e aí o abstract pode iniciar-se diretamente pelos objetivos do estudo, tá? Mas é sempre legal, eu pelo menos não consigo escrever nada, seja academicamente falando ou não, eu não consigo escrever nada sem antes fazer uma contextualização daquilo que eu estou escrevendo. Então, eu acho sempre muito importante fazer uso da introdução, mas é uma opinião minha, né? Ela pode ser dispensável. Se for feita, agora também não percam muito tempo na introdução. É uma linhazinha, uma frasezinha bem simples. Em seguida, eu vou trazer os objetivos do trabalho, né, da pesquisa. Eles devem ser expressos de forma clara, precisa e objetiva, porém sem esquecer que o abstract deve ser o mais conciso possível. Então, quando eu vou falar dos objetivos da pesquisa, eu não vou lá mencionar, numa pesquisa geralmente a gente tem um objetivo geral e os específicos. Eu não vou sair mencionando objetivo por objetivo. Eu vou tentar tratar o objetivo geral e, se possível, reduzir ele, enxugar o máximo que der, tá? Lembrando sempre, gente, que mesmo sendo o abstract, que é aquele parágrafo mais curtinho, eu vou usar sempre da linguagem acadêmica. Então, terceira pessoa, né? Eu não vou dizer eu busquei, eu tive como objetivo. Não. O objetivo da pesquisa, a pesquisa buscou, né? O trabalho foi desenvolvido, sempre na terceira pessoa, tá? Olha só alguns exemplos de introdução dos objetivos em um abstract. As formas mais comuns. The main object of this paper is, ou seja, o principal, main é principal, tá? The main objective of this paper is, o principal objetivo deste trabalho, né? Paper, eu uso como trabalho em inglês, outra forma, this paper aims at discussing or presenting, né? Esse trabalho almeja, né? Aims, mira, almeja discutir ou apresentar. E eu também posso utilizar my paper addresses the issue of. Posso, mas reparem uma coisa, mesmo que eu falo my paper addresses, o meu trabalho procura, então não sou eu, é o trabalho, tá? Specifically in my project, I will be looking at. Aí aqui nesse caso, sim, aqui especificamente no meu projeto, eu vou estar enfocando, né? Eu estarei focando. Eu vou estar é um gerundismo que no português é mal visto, mas em inglês é mais do que aceito e é correto, né? Mas a gente pode, porém não deve, tá? As formas mais comuns são essas formas impessoais. Os métodos, né? Eu vou trazer a metodologia que eu utilizei no meu trabalho, né? Para desenvolver. Então, é what, where, when e how. O que, onde, quando e como eu desenvolvi o meu trabalho. É um dos trechos mais importantes no abstract,
tá? Porque no abstract eu vou dizer justamente isso. Olha, é um trabalho que objetivou isso e para tanto foi feito isso em tal lugar, em tal data, dessa forma. Eu vou trabalhar como foi desenvolvido, muito mais do que o tema complexo em si, tá? O abstract eu vou fazer um resumo do que foi feito naquele trabalho. Eu também não posso, digamos assim, dar um spoiler completo do trabalho. Eu tenho que manter o interesse da pessoa em ler tudo. Se eu botar tudo no abstract, não adianta. Então, é um dos trechos mais importantes, constituído pela descrição dos procedimentos metodológicos que clarificam e ilustram onde, quando e como o estudo foi desenvolvido. Também pode ser apresentados os dados que serviram de base para as análises, não deixa de ser uma forma de apresentar os métodos. E os results, eu vou apontar o que foi encontrado após a análise daqueles dados coletados, ou seja, eu vou apontar os argumentos construídos. Por ser um texto curto, novamente, olha aqui que eu trouxe no slide. Os resultados devem ser apresentados de forma sumarizada, sempre de maneira clara e objetiva. Eu não vou, de novo, como eu já disse em relação aos objetivos, eu não vou esmiuçar demais os resultados alcançados. Eu só vou trazer de uma forma mais resumida aquilo que eu alcancei. No trabalho, eu descobri que a água é molhada, ponto. Por que eu descobri, né? Quais as minúcias desse fato? Aí eu vou estar lá no trabalho tratando. No abstract, eu vou fazer o mais simples e mais resumido possível, ok? Porém, claro e objetivamente falando. Olha só alguns exemplos de introdução dos results. Final comments of this analysis point out some of the difficulties faced by. Olha só, uau, teacher, que frase grandona, vamos ler? Vamos, tem vários cognatos aqui, então apesar de ser uma frase grande, eu acho que muitos já vão, a essa altura do curso, conseguir compreender uma frase maior. Olha só, final comments, ou seja, comentários finais. Of this analysis, dessa análise, point out é um phrasal verb, significa apontam. Point out some of the difficulties faced by. Então, os comentários finais dessa análise apontam algumas das dificuldades encontradas por... E aí eu vou prosseguir. Outra forma de introduzir os resultados. I argue that. Eu discuto que, né? Então, no final, eu vou discutir que. Isso para um texto em que eu vou emitir mais a minha conclusão, a minha opinião. Results point out to. Os resultados apontam para. E the preliminary results of the research show that. Então, os resultados preliminares da pesquisa mostram que, né? São exemplos comuns de introdução. Gravem, usem à vontade, né? Salvem esse slide, né? Porque no futuro vocês têm exemplos que podem utilizar, tá? Alguns verbos e locuções, olha só que interessante essa observação que eu trouxe aqui. Alguns verbos e locuções são muito utilizados na apresentação dos resultados em um abstract. Quais são esses verbos? Find out, que é um phrasal verb, que significa encontrar. Confirm, que é confirma. Point out, que é apontar. E show, que é mostrar ou demonstrar, tá? São verbos muito utilizados em abstracts para falar dos resultados, né? Os resultados, através desse trabalho, foi possível encontrar, find out, ou confirmar, to confirm, ou os resultados apontam que, né? The results point out to. E então, show. The results show, né? Os resultados mostram ou demonstram que. E aí eu trago o resultado. Certo? Então, seguindo para a nossa última parte, a conclusion. No abstract, eu vou trazer as perspectivas futuras de novos estudos, apontamento de novos caminhos ou ainda a confirmação ou reafirmação da importância do estudo realizado a partir dos resultados obtidos. Então, eu vou trazer ali as perspectivas, aquela conclusão que eu cheguei no trabalho, né? Sempre lembrando que eu vou fazer de uma forma resumida, eu não vou trazer aquela minha conclusão enorme lá do final do trabalho. Em uma frase ou no máximo duas. Exemplos de introdução de conclusão. Olha só.
The results of this research influence straightly. Wow, teacher, essa palavra é super americana, super inglesa, straightly. Meu Deus, tem mais consoante do que vogal. Exato, tem. Straightly significa diretamente. Straight é reto, direto. Straightly, diretamente. Então, os resultados desta pesquisa, até a essa altura de tanto eu falar research, eu acho que vocês já assimilaram que research significa pesquisa. The results of this research influence straightly. Os resultados, que eu já mencionei na frase anterior, dessa pesquisa influenciam diretamente, e aí eu trago a conclusão. Ou então, uma forma mais básica, né, bem direta. In conclusion, né, em conclusão. In conclusion, this project shed new lights on. Wow, teacher, essa também é nova. Shed lights on, ou seja, ilumina, né, coloca luzes sobre algum assunto, né? Shed new lights, então, colocou novas luzes sobre algum assunto. E um último exemplo, the conclusion can also be drawn that. Então, a conclusão que também pode se retirar, draw, né? To draw, drawn, no caso aí está no particípio, é retirar, tá? Então, the conclusion can also be drawn that. Então, a conclusão que se pode retirar também é, tá? Esse also significa também. E agora, para a gente só fazer uma visão geral sobre o abstract, algo que eu já falei, né? Os elementos linguísticos que são empregados no abstract. Eu vou usar verbos no simple past ou no present perfect, porque eu sempre vou falar do trabalho que foi realizado, né? O abstract eu faço por último, né? Assim como o resumo do trabalho. Eu primeiro faço trabalho, depois eu vou lá e resumo, e aí eu traduzo para o inglês e faço o abstract, né? Então, ele vai ser sempre no simple past ou no present perfect. Eu vou usar preferencialmente voz passiva ou terceira pessoa do singular e sentenças simples e declarativas, ou seja, sentenças mais objetivas possível, ok? E o último ponto do abstract, que eu também não posso deixar de abranger, que são as keywords. As keywords são as palavras mais importantes do estudo. Gente, se eu tenho resumo, a keyword é o resumo do resumo. Então, eu vou pegar aquelas palavras mais importantes. Se eu tivesse que definir o meu trabalho em uma palavra, ok, 3, são as keywords, tá? Eles definem a temática principal do trabalho. E funcionam como verdadeiras chaves, né? Keywords são as palavras-chave. Key é chave. Para a compreensão do trabalho. E elas devem ser escolhidas entre as que aparecem com mais frequência e regularidade ao longo do texto, bem como as que se relacionam diretamente com a temática desenvolvida. Então, se eu vou falar sobre controle de constitucionalidade, gente, me perdoe, mas meus exemplos costumam ser da minha área de conhecimento, porque eu não tenho muito conhecimento nas outras áreas. Então, se eu vou falar sobre controle de constitucionalidade, eu vou analisar um julgado do STF que modificou alguma questão importante em relação a isso. O que eu vou falar? Eu vou colocar lá, controle de constitucionalidade, porque é o meu tema principal, essa vai ser minha primeira keyword. Aí depois eu vou ver quais palavras aparecem com mais frequência, e aí eu vou escolher umas 2 ou 3 para colocar. Então eu vou colocar lá, talvez, o julgado, né, o nome daquele caso que ficou famoso. Aí eu vou colocar STF, e eu vou colocar mudança de jurisprudência, né? Estou dando exemplos bem vagos aqui. Mas eu vou escolher as palavras que mais aparecem no texto. Então, geralmente, a primeira keyword é aquela palavra mais emblemática, é o centro, é o núcleo do meu tema. E depois, as 2 ou 3 palavras que mais aparecem ao longo do trabalho. Ok? Então, com isso, a gente encerra esse assunto de abstract, né? Encerra esse assunto um pouquinho sobre a escrita acadêmica, encerra, porém não esgota, né? A gente sabe que é um tema muito grande, a gente tem uma disciplina, em todo curso universitário, pós-graduações, a gente tem uma disciplina inteira, de um semestre inteiro, só falando sobre, né, a escrita acadêmica, que é a famosa disciplina de metodologia de pesquisa. Aqui eu nem de longe pretendi ingressar na metodologia de pesquisa, mas não tem como a gente falar de texto acadêmico sem tratar um pouquinho, né, sem que esses assuntos se esbarrem, né? Mas o principal objetivo aqui foi de mostrar para vocês os tipos de escrita acadêmica
né, os tipos de texto e os estilos de escrita, né? E trazendo no final um pouquinho sobre o abstract, que eu sei que se de tudo que eu falei na aula hoje, vocês não forem utilizar o abstract, eu tenho certeza que vão. E eu espero ter ajudado um pouquinho, ok? Então vamos finalizar nossa aula com a nossa pronunciation tip de hoje? Teacher, hoje você tá demais, né? Porque você trouxe um tema complexo e ainda me trouxe uma pronunciation que também é mais difícil. Sim, eu trouxe. Eu trouxe os linking words. O que é isso? Gente, a gente fala em português pausadamente? Não, a gente emenda uma palavra com a outra, né? A gente vai falando e a gente tem a cadência, né? Então, a gente junta os sons. Mineiro, então, adora fazer isso, né? Então, assim, mineiro é o supra-sumo de juntar sons, né? A gente fala dentro da gaveta, né? A gente usa várias expressões que quem chega no Brasil pela primeira vez fala, não, isso não é português. Mas porque a gente tem a questão de ligar os sons. E em inglês não é diferente. A gente também tem os tem as palavras conectadas, né? Linking words. O quê? São a junção dos sons de uma palavra com a próxima. O som final de uma palavra com o som inicial da próxima palavra. O que isso demonstra, teacher? Isso demonstra mais fluência na fala, mais cadência, dá uma naturalidade maior para a fala, tá? Para não ficar assim, I like to watch movies. I like to watch movies. Então, eu junto os sons, tá? Então, olha os exemplos que eu trouxe aqui de linking words. Geralmente eu vou ter ou uma palavra que termina com uma consoante e a outra começa com vogal, ou o contrário, ou então eu tenho uma palavra terminada em vogal e a outra iniciada em vogal, ou então uma palavra terminada em consoante e a outra que se inicia também com a mesma consoante. Não sendo nesses casos, geralmente o som ele vai se conectar, mas de uma forma que vai ficar bem distinta, tá? Mas esses casos, eu crio um novo som. Olha só, deep end, né? É o fim, né? O final. Deep end as profundezas, né? A parte mais profunda. Deep end. Como é que eu vou falar? Eu vou falar deep end? Não, eu vou falar deep end. Aí fica parecendo o quê? Depend, né? Depend é outra palavra. Mas quando eu falo deep end, parece que eu tô falando a mesma coisa, porque eu juntei som. A entonação fica um pouquinho diferente, mas eu juntei os sons, quase parece a mesma coisa. Olha essa aqui, eu tenho I like it, né? Eu tenho uma palavra que termina com a vogal e outra que começa com uma vogal. Como é que eu falo? I like it, né? I like it, né? Eu pego, na verdade, o som, a quebra do som fica na última consoante da primeira palavra. Então, I like it, né? Aqui eu trouxe o som, fica parecido com I like it, né? Mas eu não falo picado também, eu falo tudo emendado. I like it. Hold on, né? Esperar, hold on. Eu não vou falar hold on, eu vou falar como? Hold on, né? Parece que eu tô falando outra palavra completamente diferente. Mas eu não vou falar hold on. Ah, hold on a minute. Não, espera um minuto. Não, vou falar hold on a minute, né? Hold on a minute. Se eu falar a frase inteira, eu ainda juntei o somzinho do A. Então, a gente faz essa conexão dos sons. Olha os exemplos. Big game, né? Eu não vou falar big game, eu falo big game. Well lit, eu vou falar como? Well lit, né? Well it. Eu não vou falar well lit, vou duplicar o L. Não, eu vou falar uma vez só. Então, well lit. Can never, né? Não pode nunca, né? Can never, eu vou falar como? Can ever. Quase estou falando o oposto, né? Pode alguma vez. Então, can never. E turned down, né? Desligar, turn down. Turned no passado, desligou, né? Desligado. Turn down, eu vou falar como? Turn down, né? Lembrando que a gente ainda tem aqui, no caso, o sonzinho do ED, do particípio, do passado, que em algumas aulas para trás eu falei, né? A gente fala turned, né? A gente não vai falar turned down. Turned down, vai ficar como? Turn down. Eu emendo tudo e quase que trago o verbo para o presente de novo, né? E sumo com esse som do ED, turn down, ok? Então, os linking sounds, né, as linking words são isso, é juntar o som de uma palavra com a outra para a gente ter mais fluência, ok? Com isso eu encerro a nossa penúltima aula. See you soon. Bye, bye.